Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 7. Hoje nós vamos tratar as origens do sofrimento. Ainda segundo o budismo, as origens do sofrimento se apresentam por meio de condições internas e externas, resultando daí outras duas ordens, as kármicas e as emoções perturbadoras. Indubitavelmente, conforme acentua a doutrina espírita, o homem é a síntese de suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. Esse determinismo, inevitável apenas em alguns aspectos, o nascimento, a morte, a reencarnação, estabelecem as linhas matrizes da existência corporal, propelindo o ser na direção da sua fatalidade última, a perfeição relativa. Os fatores que programam as condições do renascimento do corpo físico são o resultado dos atos e pensamentos das existências anteriores. Ser feliz quanto antes ou desventurado por largo tempo depende do livre-arbítrio pessoal. A opção por como e quando agir libera o espírito do sofrimento ou agrilhoa-o nas suas tenazes. A vida são os acontecimentos de cada instante a se encadearem incessantemente. Uma ação provoca uma correspondente reação, geradora de novas ações, e assim sucessivamente. Desse modo, o indivíduo é resultado das suas atividades anteriores. Nem sempre, porém, se lhe apresentam esses efeitos imediatamente, embora isso não o libere dos atos praticados. É possível que uma experiência fracassada ou danosa, funesta ou prejudicial, se manifeste a outras pessoas, como ao seu autor, por meio dos resultados, após a próxima ou passadas algumas reencarnações. Esses resultados, no entanto, chegarão de imediato ou em mais tardio tempo. O certo é que virão em busca da reparação indispensável. Da mesma forma, as construções do bem se refletirão no comportamento posterior do indivíduo, sem que necessariamente tenham caráter instantâneo. O fator tempo, na sua relatividade, é de somenos importância. Portanto, os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se complementam: provação e expiação. Ambos objetivam educar e reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que as aguarda. A provação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato. Examinadas as suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento, apresenta-se como tendências, aptidões, limites e possibilidades sob controle, dores suportáveis e alegrias sem exagero, que facultam a mais ampla colheita de resultados educativos. Nada imposto, podendo ser alterado o calendário das ocorrências sem qualquer prejuízo para a programação evolutiva do aprendiz.
No mapa dos compromissos não figuram as injunções mais aflitivas, nem as conjunturas traumatizantes irreversíveis. As opções de como agir multiplicam-se favoravelmente, de forma que, havendo arestas a aplainar, esse trabalho não impõe uma ação imediata pelo sofrimento. A ação do amor brinda o ser com excelentes ensanches de alterar para melhor o seu desempenho e as suas atividades, constituindo-lhe suportáveis provas o málogro de algumas aspirações, o desafio ante algumas metas que lhe parecem inalcançáveis, as dores dos processos de desgaste orgânico e mental, sem as quedas profundas nos calabouços das paralisias, das alienações e das doenças irrecuperáveis. Se tal suceder, ainda poderemos catalogar como escolha pessoal, por acreditar o candidato ser esse o meio mais eficaz para a sua felicidade próxima, liberando-se da canga rude da inferioridade moral. Poder-se-á identificar essa providencial escolha na resignação e coragem demonstradas pelo educando, e até mesmo na sua alegria diante das ocorrências dolorosas. As provações se manifestam dessa forma de maneira suave, lenificadora no seu conteúdo e abençoada nas suas finalidades, sem o caráter punitivo, educando de forma consciente, incitando ao aproveitamento da ocasião em forma eficiente e mais lucrativa, com o que equipam aquele que as experimentam, para que se convertam em exemplos, apóstolos do amor, do sofrimento, missionários do bem, mártires dos ideais que esposam, mesmo que no anonimato dos testemunhos, sempre se tornando modelos dignos de ser imitados por outras pessoas. As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. A eleição de certas injunções mais difíceis no processo evolutivo representa um ato de sabedoria, tendo-se em vista a rapidez da existência corporal e os benefícios auferidos, que são de duração ilimitada. Considerando-se a vida sob o ponto de vista causal, das suas origens eternas, as ocorrências na esfera física são de breve duração, não se alongando mais do que um curto período, que ultrapassado, deixa as marcas demoradas de como foram vivenciadas. Valem, portanto, quaisquer empenhos, os sacrifícios, as provas e testes que recompõem os tecidos dilacerados da alma, advindo das anteriores atitudes insensatas. Toda aprendizagem propõe esforço para ser assimilada, e toda ascensão exige o contributo da persistência, da força e do valor moral. Os compromissos negativos, pois, ressurgem no esquema da reencarnação como provações lenificadoras, que o amor suaviza e o trabalho edificante consola. A gente pode entrar na próxima vez, né, sobre as expiações, e a gente aproveita e conversa um pouco sobre essa visão, né, das provações tão faladas no todo esse trabalho, né, de divulgação, essa divisão em provas e expiações que a gente vive durante a encarnação. Um ponto que eu acho interessante da gente refletir sobre a provação é o seguinte, porque eu acredito que a gente já está mais ou menos assimilando que, né, em cada reencarnação nós temos as provas
e a partir daí vamos aprendendo e vamos cada vez mais ganhando expertise e vamos crescendo. E quando a gente vai vendo Joana falar, um ponto que me vem muito quando eu fico me analisando é cada vez mais alterarmos a predisposição mental perante as provas, né? Então, durante um dia, a gente pode ver que a gente pode ter várias provas pequenas, que é uma pequena contenda, ou alguma coisa que acontece, um prato que cai, que é... Isso tudo são situações que nos colocam à prova. E a partir daí a gente pode refletir qual é a nossa disposição mental, qual é a nossa serenidade perante essas situações, qual é a nossa abertura para que venha uma situação e a gente consiga não só manter a nossa a, a nossa serenidade, a nossa qualidade emocional, mas também a gente age de uma maneira ativa, sempre positiva, otimista, sabe? Então, essa questão da prova, dessa vez escutando Joana, me trouxe muito essa questão, a disposição mental para as provas da vida, sabe? É, que eu acho, por exemplo, a prova, nós somos seres eternos de provação. A provação nos acompanhará pela eternidade. Mesmo o espírito iluminado como Jesus, ele tem os guias superiores a ele que opõem a provação. Um exemplo é a encarnação dele aqui na Terra. Então, o que acontece? Olha só que coisa interessante. A provação é uma experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato. Ponto. Esse candidato pode ser Buda, pode ser Krishna, pode ser Cristo. Todos nós somos submetidos a isso. E essa provação nos acompanhará até a eternidade, porque ela fala uma palavra aqui que nós não vamos atingir a perfeição. A perfeição é Deus. Como nós não iremos atingir a perfeição, nós sempre seremos submetidos à provação. Eu só queria acrescentar outra coisa que é interessante, que a provação, além disso que o Ismael acabou de falar, isso são pequenas coisas, mas também no plano espiritual nós temos provação. Toda hora, os próprios guias nossos nos orientam, submetendo a certos tipos de provação. Então a provação nos acompanha até no plano espiritual, é só isso. É verdade. Esse processo, que eu também vejo isso, que o processo, né, de aperfeiçoamento, ele é contínuo. E muitas vezes a gente fica se exigindo determinadas condições nesse momento. Às vezes a gente se exige nesse momento uma perfeição, uma forma de agir, que às vezes, assim, né, ainda não atingimos, estamos por atingir na própria experiência da vida, e que ela ocorre, né, de forma contínua. Então, às vezes, a gente sofre nesse momento por esquecer todas as provas que a gente, junto com os mentores, escolheu ali passar, as situações que hoje a gente vive, que a gente entendeu que já estava preparado para viver, e muitas vezes a gente, por esse esquecimento, né, lamenta nessa vida e não aproveita todo o ensejo que ela nos proporciona para esse crescimento. E eu gosto, bem aqui no começo, uma questão que me toca muito nesse lugar, quando ela fala que todas essas escolhas, né, que os sofrimentos humanos de natureza kármica se apresentam sobre dois aspectos, bem aqui. Aí ela coloca que se complementam, a aprovação e a experiência. E ela coloca, ambos têm o objetivo de educar e reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo. Então, quando ela nos coloca essas questões,
é que muitas vezes a gente olha situações de dor, de dificuldade, e a gente já pensa, nossa, o meu carro, o que eu estou pagando? E muitas vezes por um processo que a gente escolheu passar para o nosso crescimento ou para confirmar a educação recebida. A gente já se considerava capaz de passar por aquelas situações, de vivenciar esses processos evolutivos. Eu lembro muito da história da Alcione, né, no livro Renúncia, que ela vem para vivenciar a experiência com a família dela. Os mentores até falam, olha, que você vai viver é muito difícil, muitas pessoas já fracassaram nessas escolhas e não conseguiram voltar para onde estão. E ela se propõe a vivenciar isso, e infelizmente ela vivencia essas provações, né? E alcança uma série além da que ela já estava. Então, é importante, porque às vezes a gente se vê em situações difíceis e a gente também pensar que aquelas situações foram escolhas que a gente, enquanto espírito, já se considerava capaz de vivenciá-las, porque eu percebo que isso traz para a gente também uma melhor aceitação e sai de uma questão tipo que passa, né, tipo, por um azar, um karma, uma coisa assim, que às vezes, como se tivesse fugido ao nosso controle. E muitas vezes não fugiu desse controle relativo, né? Eu queria falar uma coisa interessante, não sei se a Diva está aí, que a Diva fala de barato. O que acontece? Quando eu me tornei espírita, né, eu não tinha muita noção de que era aprovação, ficava aquelas dúvidas. Hoje em dia, claro, todos nós já somos maduros, todos nós já temos conhecimento, isso já está consolidado no nosso ser, né? Então eu ficava em dúvida o que era, o que não era. Aí o dia, andando, foi uma coisa muito interessante. Tchum! Eles me mostram uma formiguinha andando no chão, né? Aí eu olhei aquela formiguinha, fiquei olhando, e ele fala assim, tá vendo essa formiga? Se você botar a mão nela, você vai criar barreiras, você vai direcionando essa formiga, isso eu que estou falando, ele falou de forma simplificada, mas ele me passou o entendimento, tá? Você vai criando as barreiras e vai conduzindo essa formiga para o lugar que você quer que você quer que ela seja direcionada. Então, como ela fala aqui, as provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. Então, nós somos o espírito e os nossos mentores espirituais estão botando a mão na nossa frente, criando barreira ou tirando barreira, criando barreira e tirando barreira. E assim a gente vai andando nessa eternidade, é só isso. Essa comparação com a formiga achei muito interessante na época, sabe? Como é que você vai ver uma formiga no chão? Você parando, me chamou, pega minha cabeça, pega meu queixo e direciona para a formiga e falou essas coisas todas que eu estou falando aqui. Salvo isso aí. Quem está falando é a Joana. As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. É só isso. Oi, Jair, eu adorei esse exemplo da formiga. Nossa, achei ele muito bom mesmo, muito profundo. E nessa ideia dos mentores darem direcionando, eu me lembrei que esse final de semana estava eu e a Wina em uma reunião lá no Centro Espírita e a pessoa estava citando uma história do livro do Humberto de Campos, Contos desta e de Outras Vidas. E lá tem uma história que Humberto conta de uma pessoa que ele estava para reencarnar e ele queria sanar os seus débitos assim, de uma hora para outra, e aí ele pediu para que ele viesse, ele ia ter problemas de saúde, ele ia ter câncer, ele ia ter várias e várias dificuldades, assim, ele fez uma lista. Aí os mentores, olha só, vamos fazer o seguinte, nós vamos te poupar, nós vamos colocar você numa família espírita, já desde cedo, e você vai simplesmente vir para trabalhar como médium. Aí ele, não, mas só isso. Venha e realmente trabalhe ali mediunicamente e cumpra bem a sua função. E aí Humberto conta e aí ele veio e falhou na sua missão na mediunidade.
Então, é isso, né? Às vezes a gente acha no nosso caminho espiritual, a gente quer determinadas provas para o nosso sucesso, os mentores colocam outras que às vezes a gente nem consegue entender direito e às vezes a gente, né, falha nesses aprendizados. Então, essa questão de que as próprias provas elas vão mudando durante a vida, durante o curso, no plano espiritual, e lembra muito uma historinha também que eu gosto, que é o do GPS. Quando a gente está indo para um determinado lugar, às vezes a gente erra o caminho. Então o GPS já automaticamente ele recalcula, redirecionando uma nova trajetória, que vão ter novas ruas, novas dificuldades, mas ali o objetivo, seguindo aquele roteiro, a gente vai chegar lá. Tem um outro aspecto também que eu queria trazer, é que ela traz que a questão de que esses processos, eles não acontecem de forma, muitas vezes, imediata. Então, como a gente tem existências que são solidárias, muitas das provas, das situações que a gente está vivendo hoje, elas não têm relação com a última existência. Elas muitas vezes têm relação com a existência bem à frente, num processo que começou muito antes. Então, muitas questões que a gente vive, elas se interrelacionam em ocorrências de muitas existências, né? Então, hoje, quando a gente se percebe com um ser que tem uma ligação com várias existências pretéritas, a gente não tem uma linha, né, de coisas a seguir só, por exemplo, da última. Então, isso para mim faz muito sentido, porque às vezes a gente fica... A gente sabe que ela tem essa visão causal, mas às vezes a causalidade está muito antes, num processo muito anterior, e outras situações, às vezes a relação é dessa vida passada, às vezes o nosso trabalho, por exemplo, está relacionado a outras vidas. Então, da gente pensar também nesse processo que a gente tem dessa solidariedade da existência do espírito, porque como a gente já tem muitas existências, essas vidas elas se comunicam, né? E muitas vezes hoje a gente está vivendo situações ligadas a outras existências até bem mais remotas. Poxa, isso que você acabou de falar aí, eu achei lindo, sabia, Vina? Porque veja só, esse caso, a gente às vezes não tem essa visão do futuro, né? Vê o caso dos profetas que vieram para abrir caminho para Jesus e outros que vieram por Santos, São Francisco e tudo mais. E é a mesma coisa que a gente se dirige a nós, né? Só que em escala menor, mas o raciocínio seu, eu achei muito lindo, porque nós estamos envolvidos nisso e não temos essa percepção. Agora, o que eu achei interessante aqui, pegando esse gancho que o Ismael acabou de falar, daquele cara que queria pegar tudo, né? Então, olha só o que ela fala aqui. Toda aprendizagem propõe esforço para ser assimilada. Esforço para ser assimilada. E outro detalhe. O penúltimo parágrafo antes de você terminar. E toda ascensão exige contributo da persistência, da força e do valor moral. E aí, no nosso caso, é tudo instantâneo, uma coisa milenar de erros e acertos que nós temos na nossa vida e queremos resolver tudo isso em um clique. Isso tudo em função porque por nós sermos encarnados, nós não temos a nossa visão do passado e não temos menos ainda do futuro. É só isso. E essa visão, né, da prova, que muitas vezes, desses compromissos que a gente assume e se considera capaz, eu lembro também de uma história muito triste, de uma mãe que perdeu a filha, e ela estava muito arrasada com isso, que eu não consigo nem imaginar como seria essa dor, que é uma dor, deve ser uma dor extremamente profunda, e ela foi conversar com o Chico, de entender por que ela tinha passado isso. E o Chico conta para ela
que a filha dela ia passar por isso. Ela teria um desencarne cedo, devido às escolhas que ela tinha feito para aquela encarnação. Mas ela estava preocupada de falhar na missão. E a mãe era um espírito que já acompanhava ela há muito tempo e se considerava capaz de ajudá-la nesse processo. Então a mãe se propôs a reencarnar e vir como mãe dela para ajudar ela a passar por essa prova que ela teria de passar. Então, quantas vezes a gente percebe assim, situações extremamente difíceis na nossa vida, e muitas vezes a gente, né, se coloca num lugar de entender aquilo como uma culpa, e em várias situações, aquilo foi um processo de escolha, que no plano espiritual a gente tem uma visão muito maior do processo, a gente se considerava capaz de auxiliar o outro a passar por isso, e que a gente vem e passa por determinadas situações, que às vezes em vários lugares isso é visto como um castigo, como alguma falta de fé, e não é, há toda uma programação evolutiva, que ela pode ser alterada, mas muitas vezes aquilo é importante para o espírito. Então, eu gosto muito desses lugares que a gente vai tratando a provação, para a gente olhar, né, as questões da nossa vida, independentemente, até de ser uma expiação, como ela fala aqui, como um processo educativo para o espírito. E que a gente veio, e como ela fala o tempo todo nessa passagem da provação, foram processos de escolha, não foram impostos, foram situações que foram conversadas com os mentores, e que ali a gente se considerou capaz de passar por elas. Então, eu penso que o nosso trabalho seja de cada vez mais passar melhor por essas situações, né? Porque o que a gente passar agora, o que a gente plantar agora, vai ser colhido também no futuro. Então, ao mesmo tempo, como ela fala que esse processo ele vai vivenciar de acordo com a nossa experiência, o que a gente bem passar aqui vai se refletir no plano espiritual ou na próxima vida, porque a gente vai ter passado também da melhor forma que a gente teve condições de passar. Rapidinho que já tá dando a hora. Olha só, que coisa linda que você falou, Vina. No fundo, aqui tem o segundo parágrafo que ela fala. Indubitavelmente, conforme acentua a doutrina espírita, o homem é a síntese de suas próprias experiências, autor do seu destino. Veja só, isso aqui tem muitos espíritos que não conseguem entender, que nós somos autor do nosso próprio destino. Bilhões de seres não sabem nem o que é isso. Então, por isso que eu gosto muito desse grupo, que a gente podemos conversar e há entendimento, porque nem todos têm esse alcance. Por que nem todos têm esse alcance? Em virtude do nosso passado, que a gente, por exemplo, a doutrina, as religiões que nós tivemos, poxa, como ela fala, não é em um estalar de dedos que você consegue se livrar de tudo isso. Se você foi ateu, se você foi de uma religião durante muito tempo, isso fica enraizado no teu perispírito. Então, para você ter essa consciência de que você é autor do seu próprio destino, é de ruptura isso. Isso não é fácil, não. É só isso que eu queria falar.